boa tarde e a mais uma sessão de 2 dias de conversa. Hoje vamos ter uma sessão única. Vocês já se devem ter apercebido aqui na dinâmica da agrária que esta semana está com um rebuliço de gente, caras estranhas. Nós, de facto, eu tenho que dizer isto, nós estamos com uma mobilidade, uma internacionalização fantástica. Temos a nível do Politécnico 80 docentes de outros países, de outras universidades a circular. Temos 36 afetos a nós, à agrária. Portanto, devem perceber que as outras 3 não têm este volume de docentes como nós. Isto significa muito os vossos cursos, dos cursos que vocês ingressaram e que é o vosso objetivo. Inclusive, a nossa convidada de hoje fez mais de 10 mil quilómetros para estar connosco. Não veio a nada, seguramente, nem de jagada, mas fez uma boa viagem. E a doutora Luciana será apresentada, eu não sei apresentar a doutora Luciana, é o do Justino? Muito bem, será apresentada pelo professor Justino. Eu só estou aqui a abrir a sessão solene, em nome da nossa Escola Agrária, e a agradecer a vossa presença. E se tivesse agora que traduzir, temos ali também uma docente que é da Geórgia, também está aqui connosco, não está a perceber nada, mas já percebeu que isto é um evento da comunidade para os nossos alunos. E isso é que é o importante sentir. É vocês estarem a assimilar tudo isto. Ai, obrigada, Rita. Pronto, esqueci-me assim, nem esqueci-me dos carimbados. Pronto. Sendo assim, Sr. Professor Justino, faça da sua justiça. Então, boa tarde a todos. Vamos ter aqui uma sessão com a professora que é do Brasil, do sul do Brasil, de Santa Catarina, da Universidade de Santa Catarina, portanto, a professora Luciana, que vos vai falar sobre técnicas de conservação do solo e gestão da água. Portanto, penso que vai ser muito interessante, vai enriquecer o vosso conteúdo escolar. Pessoal, boa tarde para todos. Como o professor Justino já me apresentou, eu me chamo Luciane Costa, eu sou engenheira agrônoma, com mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de manejo e conservação do solo e da água no meu país. Eu agradeço muito a oportunidade do IPBEJA e queria dizer que eu estou muito feliz, né, de poder hoje estar aqui com todos, falando um pouco do que eu trabalho junto com os meus alunos. Eu sou professora há 23 anos, então nessa caminhada muitas coisas aconteceram. Então a minha ideia aqui também não é trazer somente uma palestra técnica, uma palestra sobre equação universal de perda de solos ou sobre cálculos, né, a respeito de confecção de taludes, mas que a gente converse sobre a ciência do solo, que é uma ciência junto com algumas coisas tradicionais que está quase em extinção dentro da agronomia. Não sei como é aqui em Portugal, mas no Brasil existe uma tendência, né, das pessoas procurarem outras áreas dentro da agronomia. Vão para o melhoramento de plantas, vão para a fruticultura, vão para a biotecnologia, e a ciência do solo vai ficando para trás. Vai ficando porque é uma ciência trabalhosa, as pessoas têm que usar bota, ir para o sol, é muito pesada, né? Vocês estão rindo porque é verdade? Enfim, mas é verdade. E acaba ficando masculinizada também. As meninas têm um pouco de dificuldade, acabam também não indo para essa área e fica sem o olhar feminino, que é muito criterioso, muito detalhado e só empobrece, né, a ausência de mulheres em algumas áreas dentro da agronomia. Então eu vou trazer aqui um exercício tanto para os colegas professores que estão aqui, mas eu vou falar como se fosse um aluno aqui, tá? Eu dou aula lá no Brasil, para um curso técnico. Então, os meus primeiros alunos têm 16 anos de idade, são bastante jovens, ficam comigo 2 anos, saem técnicos em agroecologia ou técnico agrícola, depois eles entram num curso superior, que se chama Gestão do Agronegócio, e ficam mais 3 anos. Mas entram ou me conhecem quando têm 16 anos, e eu entrego eles depois, né, com mais de 20 anos. Então, é uma convivência muito forte, muito estreita. Às vezes eu vejo mais o meu aluno crescer do que o meu próprio filho em casa, porque a gente passa o dia inteiro, né? Eu sou a professora da aula prática, tem uma fama lá no Brasil que os alunos entram no curso e só permanece no curso quem sobreviver à minha primeira aula prática. Porque, não, mas não porque eu faça nada demais, é porque
hoje, com toda a urbanização que existe, as pessoas perdem um pouco o contato. Então, é o primeiro contato que os alunos vão ter com o solo, é o primeiro contato que eles vão ter com plantar alguma coisa. Muitos jovens nunca plantaram um pé de feijão, nada. Então, vão chegar lá e vão ter esse contato. E chegam sem chapéu, sem filtro solar, despreparados, né? E aquela primeira aula é um impacto. Causa duas sensações. Ou o aluno se apaixona, e é isso que eu quero para a minha vida, ou a metade diz, o que eu estou fazendo aqui? E rapa fora, né? Mas é importante que isso aconteça, porque o pior é ficar 2 anos fazendo algo que não sabe se é bem aquilo que gostaria. Então, essa é a minha ideia dessa fala hoje. Eu deixo, principalmente os alunos, os jovens, bastante livres para fazer comentários, para darem risadas, se for o caso, porque tem muitas coisas que vão ser engraçadas, que eu vou trazer aqui, né? Mas trazer de uma maneira leve, como a gente aprende a se encantar pelo solo, a querer cuidar dele, para daí sim estudar solos, porque não é fácil. Então, primeiro a gente só estuda e se dedica àquilo que a gente gosta. Se a gente não gosta, a gente tem uma barreira enorme, tá? Então, é mais ou menos por aí. Bom, vou trazer dados do Brasil e se for alguma coisa parecida aqui, tá, Sofia? Você me avisa, ou se for completamente diferente, né? Enfim. Então tá, então vou contar a história como acontece lá, né? Pois é. Então, lá no meu país, a responsabilidade por cuidar do solo em especial compete somente aos agricultores. Parece que a responsabilidade só de quem planta e de quem produz algo na terra, a responsabilidade de cuidar daquela terra. Enquanto que a sociedade, por exemplo, esse prédio, vocês todos têm casa, embaixo das casas tem solo, a cidade é construída em cima do solo, mas ninguém se sente responsável pelo solo. Parece que a cidade é uma terra sem lei, onde as pessoas podem fazer as suas casas onde quiserem, da maneira que quiserem. E acaba que sobra somente para o agricultor a sina do cuidar do solo, tá? E também do governo. O governo só pensa em solo no país, pelo menos no Brasil, quando é para explorar os minérios ou para produção do agribusiness ou do agronegócio em grande escala. Porque se é um produtor pequeno também, se é um pequeno agricultor, tem uma expressão que a gente usa lá no Brasil que a gente diz, ele que lute sozinho, né? Não existe um engajamento com políticas públicas voltadas para esse tipo de agricultura, tá? Então é sobre essa dicotomia também. Alguém aqui na plateia já foi ao Brasil ou conhece o Brasil? Já. Aqui? Você também? Também? Qual região já foram? Você foi para o Brasil? Eu moro no interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Você? Você está fazendo no Ceará, fazer turismo. Nordeste. Salvador, São Paulo, Mato Grosso. Ah, tá. Estou dizendo, ninguém vai no Sul, Justino. Só eu. Só você. Só diferente. Enfim, o Brasil é um continente enorme, né? A gente estava conversando hoje sobre você gastar mais tempo de viajar de norte a sul do Brasil do que atravessar o Atlântico para vir para cá. Um país gigante que fala língua portuguesa em todos os cantos, né? Então, acaba que a gente não tem a mesma facilidade, às vezes, de falar inglês e várias línguas ao mesmo tempo, porque lá a gente pode andar como se fosse quase maior que a Europa, falando a mesma língua, né? Mas, enfim, lá no meu país, então, a gente tem a forma como se lida com o solo, ainda está muito incipiente para algumas coisas. O Brasil é referência, né, no mundo inteiro, como um grande celeiro, como um grande país produtor de várias coisas, porque temos climas, por exemplo, onde eu moro, que é no sul, é muito frio. Menos 5 graus negativos, hoje está 0 grau lá na minha cidade, meu marido me falou, né? E temos o Nordeste brasileiro, que é calor de 40 graus todos os dias, inverno e verão. Então, é uma amplitude de produção muito grande, né? E ainda precisa evoluir muito em termos de cuidar desse patrimônio. Não nos falta água, certo? Não nos falta solo, não nos falta vários recursos naturais que em outros países já é muito escasso. Mas o brasileiro ainda não sentiu isso.
então não sabe cuidar, porque ainda não ficou sem. O dia que faltar, daí vai aprender. Em 2015, a ONU estabeleceu que seria o Ano Internacional do Solo. Não sei se todos lembram disso, né? Mas foi um marco muito importante para a comunidade científica, para os professores que trabalham com solos, para os usuários de solo, parar e discutir pela primeira vez esse recurso natural foi colocado para a sociedade olhar para ele e pensar sobre ele. Por quê? Se vocês ligarem a televisão todos os dias, vai ter propagandas imensas sobre como cuidar da água, porque a água potável vai acabar, porque está derretendo as geleiras e etc. Né? As florestas, por exemplo, a gente está no meu país, o desmatamento é algo muito frequente, então não desmate, cuide das florestas. Eu não vi até hoje, nesses meus quase 50 anos, uma propaganda no meu país que falasse, cuide do solo. Não destrua o solo. Mantenha o solo coberto. Você sabia que dentro do solo tem água? As nascentes? Ou vocês já viram? Aqui em Portugal tem Cuide do Solo? Também? Propaganda? É só lá que não tem. Esse ano também foi comemorado aqui no IPBES. Nós tivemos um conjunto, em todo o lado do mundo, não é? Sim. Também fizemos um conjunto de iniciativas relacionadas com o sol que ainda, inclusivamente, estão expostas, não é? Popularizando, né? Mas em termos de mídias governamentais, né? De sensibilização da comunidade, a gente não vê. É muito pouco frequente isso, né? Aqui no Baixo Alentejo, com a introdução da água, com Sim. portanto, o fator água no regadio, temos a questão da sustentabilidade já há algum tempo. Não é? Sim, Portanto, sim. já é quase uma normalidade, na minha opinião, Sim, neste enquadramento agrícola. que bom. Há esperança então, Sofia. E tentamos Porque... ensinar aqui nas diferentes Sim. áreas da agronomia, do ambiente e, portanto, tentamos fazer esse enquadramento para os adultos. Sim, não é? sim, E também através de projetos de investigação. sim. Em termos de academia, sim, pelo país fora, acaba por haver muita investigação relacionada com o solo. Sim, Na dinâmica de ambiente versus sustentabilidade, em Portugal, sim, vai-se falando. Se calhar não tanto como se devia, se calhar em termos governamentais não tanto, mas em termos de academia, sim, sim. Na academia existe, né? Mas eu digo algo mais popular para uma criança de 5 anos. Temos uma regulamentação e uma legislação Sim. em vigor sobre saúde do solo, Sim. sobre o solo. E da água já temos desde 2000. Então é isso, né? Então todos os lugares ainda carecem dessa popularização também, né? Porque a gente dentro da nossa instituição, da onde a gente atua, é comum a gente falar, né? Mas quando a gente está falando de um público que não fica sem assim, essa preocupação em cuidar desse recurso natural. Então eu trouxe 3 perguntas, eu inicio essa fala com 3 perguntas e encerro a minha fala com uma pergunta também, que não precisam me responder, são só perguntas para a gente pensar sobre isso, tá? Como as pessoas leigas poderão cuidar de algo que elas nunca conheceram de verdade? As pessoas sabem o nome dos planetas, sabem o nome das estrelas, têm telescópios avançadíssimos para ver o espaço e não conhecem o nome do solo que elas pisam. E não conhecem o que tem embaixo dos próprios pés. Né? Então, isso já inicia na formação básica. Lá no Brasil, por exemplo, crianças da educação básica, ou seja, de 6 até 16 anos, não, são 10 anos então, que elas têm aula de vertebrados, invertebrados, sobre água, sobre florestas, sobre várias coisas que regem, né? Biologia, sobre insetos, sobre os reinos. Não tem aula sobre solos. Não tem. Certo? Provavelmente também porque os professores delas também não tiveram. Então não existe. Agora está iniciando um movimento, né? Pelo menos a nível de sul de Brasil, que se inicia um trabalho de solos na escola, né? Por que os alunos da educação básica aprendem tão pouco sobre solo e muito mais sobre águas e florestas, que foi o que eu trouxe agora, a gente já discutiu, né? Será que porque seus professores também não aprenderam, né, sobre solos? E ninguém ensina o que não sabe.
Todo mundo aqui que é professor, que já começou a dar aula algum dia, sabe que a gente acaba tendo um maior conforto em falar aquilo que dominamos mais. E deixamos, às vezes, um pouco de lado ou sem um aprofundamento aquilo que não nos é muito familiar. E isso também acontece com os professores que estão nas escolas com os pequenos, né? Então, se uma pessoa cresce, 16 anos, vai para uma universidade, escolhe uma área diferente, vai fazer qualquer outra coisa que não seja agrárias e biológicas, ela nasce e morre, às vezes, sem saber o que realmente é o solo, que é o maior recurso que produz todo o alimento, do qual vai para a mesa dela todos os dias, e ela passa uma vida sem receber nenhuma informação sobre isso. Tá? Aqui é uma atividade que eu fiz, são os meus alunos, foi numa comunidade no interior, onde a gente faz um trabalho de proteção de fontes, não sei como chama aqui, nascentes, enfim, vamos numa propriedade rural e identificamos de onde vem uma água que abastece aquela propriedade. E existem técnicas baratas, enfim, onde há uma canalização dessa água, uma proteção, um cercamento para evitar que os animais entrem naquele local, se planta árvores, né, novamente naquele lugar para aumentar a taxa de infiltração. Isso faz parte da disciplina, então, de conservação, recursos hídricos, irrigação e drenagem, que também fica com minha responsabilidade, né? Então, são dias de campo. Só por essa imagem, né, o lugar que a gente está, a bagunça que está a roupa, né, barro, etc., etc., já dá de perceber que ou você gosta disso de todo o teu coração e você faz isso com a maior da boa vontade e aplica ali todo o teu conhecimento, ou você jamais vai se enxergar num lugar como esse. E isso divide a ciência do solo. Isso divide as pessoas que vão para o campo, que têm contato com o agricultor, que vão fazer as coisas, e as pessoas que jamais vão se envolver com isso, tá? Mesmo dentro da agronomia. Jamais vão participar de uma aula ou jamais vão me escolher para ser sua orientadora, por exemplo, seu professor que vai fazer o estágio, né? Ou ser meu aluno de pesquisa, por exemplo. Meu aluno de pesquisa tem que ir para esse lugar comigo. Então, quando uma pessoa vem e se candidata para ser meu bolsista, meu orientado, é porque é uma pessoa que gosta mesmo de aventuras, né? De estar no meio de lugares assim. Tá? Não que as outras pessoas não sejam boas e que eu sou muito melhor do que elas, não. Só que isso precisa ficar claro quando a gente está fazendo as nossas graduações, quando a gente está estudando, a gente já precisa ir experimentando para ver o que realmente a gente consegue fazer. Bom, os problemas, eu sempre tenho essa lógica para tudo. Na minha vida pessoal, profissional, para qualquer encruzilhada ou problema que eu me vejo, né? Eu sempre penso assim, os problemas são criados pelas pessoas. Então, também as soluções são criadas pelas pessoas. Se a gente forma corretamente pessoas, a gente resolve corretamente os problemas. Não estou dizendo que é fácil e que na teoria tudo é uma maravilha, né? Mas essa é uma lógica que faz sentido para mim. Então, eu não sou uma pessoa terrorista, por exemplo, que fica, o mundo vai acabar, tudo vai acabar a água. Eu não sofro com esse tipo de coisa, porque eu acho que todo problema que o homem cria, ele também consegue resolver, né? Agora, quem é que dá essas ferramentas para resolver as coisas? Daí somos nós, né? Professores, naquele momento que estamos na frente de vocês, tentando falar alguma coisa. E se não for para ensinar, é para pelo menos deixar a vontade de aprender, que eu acho que isso já é uma grande coisa. Você vai procurar sozinho depois as soluções, né? Você vai procurar pessoas, você vai querer fazer algo maior do que você, né? E isso aí não tem orientador, professor, não tem nada. E às vezes as pessoas perguntam assim, quem sou eu, né, nesse mundo, no que eu sou bom? Isso aí é uma dúvida que a gente tem quando está acabando a faculdade, né, as coisas. Será que eu sei fazer alguma coisa direito? Será que vai dar certo, né? Quem sou eu? Você é o que você faz quando não está ninguém te olhando. Esse é você. O que você faz quando não tem ninguém te olhando? Esse é você. Então, se reconheça, se aceite, veja o que você tem de bom, o que pode ser melhorado, arregace as mangas e vá à luta, porque
O mundo é um só, independente do país em que a gente mora, tá? Bom, aqui é o local onde eu dou as minhas aulas práticas, né? Então aqui é a mesma área, a minha bolsista de iniciação à pesquisa está lá no cantinho de blusa preta. Eu sou essa pessoa aqui, que está com a bota ali, né? E a gente está organizando, então, uma aula prática com os alunos para fazer cobertura do solo, né? Então, uma das técnicas, vocês devem aprender isso aqui também, que é a cobertura do solo. O pousio, o que é o pousio? É você deixar o solo descansar por uma safra ou duas, dependendo do quanto é degradado aquele solo, mas não é descansar de qualquer jeito, certo? Não é só não fazer nada e deixar o mato crescer. Não. Existe um consórcio de espécies, no Brasil chamamos de adubação verde, não sei como chama aqui. Faz um coquetel de sementes, né? E você joga isso e deixa o solo, nesse caso aqui, esse solo estava bem ruim, eu deixei ele 1 ano descansando. Fiz um mix de sementes de inverno e de verão, quando morreram as de verão, já estavam as de inverno ali, já começaram a germinar. E esse solo ficou por 1 ano. Então, a primeira discussão, primeira aula que a gente faz com os alunos é chegar com os alunos e conversar sobre como convencer um agricultor a deixar uma determinada área sem produzir. Porque na cabeça dele, se eu não estou plantando, eu não vou colher. Se eu não vou colher, eu não vou vender e eu não vou ter dinheiro. Então, eu não vou fazer. Então, isso aí é furada. Então, iniciamos um trabalho de levantar quimicamente como que estava o solo antes, como que ele fica depois, quanto que eu economizo em não precisar aplicar adubo, porque só essa massa que fica, só a matéria orgânica ali que é formada, já economiza financeiramente. Calcário também, você consegue elevar e modificar pequenos teores de valores de pH, pouca coisa, mas resolve. Nos solos do Brasil, nós temos um elemento químico que é bastante tóxico e bastante presente nos nossos solos, que é o alumínio. Não sei se aqui também tem. E ele é um inibidor de crescimento de raízes. Mas se eu consigo levar o pH para 5,3, ele desaparece. E se eu não consigo elevar o pH para 5,3, mas eu aumento de 3 para 5% de matéria orgânica no solo, a matéria orgânica complexa, o alumínio, e tira ele do sistema. Então, eu economizo em calcário. Trator, eu não preciso estar passando o trator, o solo vai ficar quieto ali 1 ano. Então, eu economizo diesel, eu economizo máquinas, eu economizo calcário, eu economizo adubos, né? E a gente explica isso para o agricultor. E ele fica assim, não acredita muito, né? Daí a gente apresenta para vários agricultores, daí um quer experimentar. Daí a gente pega aquele cuida, vai lá na propriedade, faz tudo. E torce para dar certo. Porque se der certo para ele, todos vão querer fazer também, né? E assim inicia, né, gente? Um trabalho de uma vida, tá? Então, assim, nesses 20 anos, agora que os resultados, assim, começaram a aparecer, assim. Porque eu parecia uma louca, que ficava tendo ideias, né, que não iriam levar as pessoas para lugar nenhum. Se solo é feito para explorar, solo é feito para plantar, solo é feito para passar trator, para colher coisas, ele não é algo para ser cuidado. Até que começamos a sofrer lá no Brasil com um processo de degradação de solos que é mundial, que é em todos os lugares, né? Erosão, desertificação, compactação, selamento superficial, por excesso, né, de uma falta de cuidado. Então, ali a área antes e a área depois, né? Eu não vou falar de tudo aqui, eu só quero citar isso aqui, que eu acho que é o mesmo que os professores de solos aqui passam para vocês, tá? A nível de mundo, eu trago os que mais afetam a minha região. Fabrício Tondello foi meu colega de doutorado, ele também hoje é um profissional da área de conservação do solo, lá no Brasil. Nós dois tivemos o mesmo orientador e fizemos aulas juntos, né? E na tese dele está escrito, né, várias coisas que ele considera hoje a grande causa degradadora de solos a nível de mundo. Para cada uma dessas coisas, existe no mínimo uma solução já bastante conhecida por nós, professores de agronomia, independente de ser de solos ou não.
E o que acontece que as pessoas não usam essa solução, não aplicam essa solução, mesmo sabendo o problema, né? Às vezes a mesma solução afeta vários problemas e consegue se resolver. O que acontece entre o que é certo e o que é errado, que a solução não aparece? Esse é o mistério da conservação do solo. É as pessoas saberem como faz, o problema está ali e tem uma inércia, às vezes, né? Eu tenho minhas hipóteses, depois eu trago ali para vocês a respeito disso, do que acontece, tá? Então, no Brasil tem um predomínio altíssimo de monoculturas. Somos um país enorme, então assim, é muita terra com a mesma coisa em cima. A gente está dirigindo esse milho, soja, eucalipto, quilômetros, aquela monotonia de paisagem, né? Porque é muita terra. E a gente tem, como deve ter também em Portugal, em qualquer lugar, onde a terra é privada, nós conversávamos sobre isso, né? Então nós temos poucas pessoas com grandes quantidades de terra. Muita, tá? Muita. Tá? Metade de Portugal, assim, tipo assim. Para 1, 2, 3 pessoas. E milhões de pessoas com vários pedacinhos de terra desse tamanho. Certo? Essa pessoa que tem muita terra, ela tem alta tecnologia. Ela contrata bons agrônomos, ela tem helicóptero, ela visita a fazenda dela sobrevoando, impossível por terra, certo? E os agrônomos é uma equipe, ele tem, sei lá, 20, 30, 40 profissionais só para trabalhar para ele, né? Toda a mecanização necessária, enfim, tudo que precisa. E para essa pessoa, também não acontece algumas coisas de conservação, mesmo tendo recurso, mesmo tendo informação. Tem pessoas assim, ó, bem ricas, bastante dinheiro, que cuidam. Tem pobre que não tem dinheiro nenhum, que cuida. Tem rico mau caráter que não cuida. Tem pobre mau caráter também que não cuida. E não é porque é agricultor que é coitadinho, certo? São pessoas como... A gente tem essa mania, né? Agricultor. Não. É mau caráter também, se ele quiser, é uma pessoa, certo? O certo é certo, mesmo que ninguém faça. E o errado é errado, mesmo que todo mundo faça, certo? Então, a agronomia, senhores, entre tantas coisas, a profissão que vocês escolheram é uma escolha. E em todos os momentos da vida de vocês, vocês vão estar tendo que escolher. Escolher o certo, o errado, o rico, o pobre, a direita, a esquerda, o certo, mas dá trabalho, tá, mas eu vou fazer porque é certo, ou não vou fazer porque sabe, é o dia inteiro, qualquer profissão, mas eu estou falando para um grupo de colegas, de profissionais, que, como eu, vão se ver, e lembrem dessa palestra daqui a uns anos, vocês vão estar diante de um cenário que vocês têm que escolher. Eu vou ganhar muitos euros, vou trabalhar para uma empresa, só que eu tenho que fazer tudo errado, porque eu ganho lá, meu patrão manda eu desmatar tudo. Mas eu tenho um carro, eu tenho muitos euros, ele paga o meu aluguel, uma casa para mim, eu tenho status, mas eu tenho que desmatar. Eu tenho que vender um monte de veneno para o agricultor. É uma escolha, certo? Ou você é um agrônomo daqueles que vai trabalhar com os camponeses, fazer projetos para os pequenos, e nunca vou ter um carrão, meu salário sempre vai ser puxado, mas em compensação eu não preciso desmatar, não preciso vender veneno, né? É uma escolha. Não importa qual seja, saiba que é uma escolha, e que uma vez que você escolhe isso, você não precisa morrer com essa escolha. Feliz aquele que tem a oportunidade de mudar, certo? Então, é isso que eu gostaria, porque, mas eu não estou ouvindo nada de conservação do solo. Isso é muita conservação do solo, porque isso aqui ninguém fala em sala de aula, quando a gente vai ter a aula de conservação do solo. Então, por isso eu me senti à vontade de trazer um tema por fora para falar sobre conservação do solo, né? Porque imagino que vocês devem ter bons mestres que vão ensinar terraceamento, curva de nível, cobertura vegetal, etc, etc. Mas temos uma unidade curricular no curso de agronomia que é a conservação do solo e da água. Perfeito. Vamos trabalhar juntos, Sofia. Então,
Uso intensivo do solo, né, com sucessões de cultura, vem uma máquina aqui colhendo, já vem outra atrás semeando, largando a semente da safra seguinte, o solo não tem a menor chance, certo? O local lá no Brasil onde está localizadas as grandes monoculturas é muito parecido com o Alentejo. Região plana, 6 meses de um clima úmido e chuvoso, 6 meses de um clima seco e um relevo, né? Então, altamente mecanizável. A maioria das monoculturas está numa situação assim, né? Que é o cerrado brasileiro. Então, o solo é perdido de várias maneiras, né? Já estão trabalhando no horizonte B, né? A matéria orgânica e o horizonte superficial já foi praticamente perdido por erosão, tá? Baixos índices de cobertura do solo. Fabrício também fala da compactação, tanto por máquinas como por animais. Então, não sei como fala aqui em Portugal, mas lá tantos metros quadrados cabem tantos animais. A gente chama isso de índice de lotação, né? Então, lá na minha cidade, por exemplo, que não é muito bom o solo, a pastagem é ruinzinha, é 1 cabeça por hectare. É bem pouco, né? E a gente vai visitar os agricultores, tem 50 vacas em 1 hectare, assim. Quer dizer, é muito pisoteio, os animais são pesados, a lotação é enorme, eles comem tudo. Aquele solo fica descoberto. E ainda não contentes, lá no meu estado, no Brasil, em Santa Catarina, é permitido o uso do fogo para limpar. Não, é o fim, é a idade medieval, total, né? Não sei se aqui queima, espero que não, né? Mas lá, Rio Grande do Sul não pode queimar. Paraná não pode queimar. Santa Catarina, que está no meio, pode queimar. Gente louca, total, né? Então você vai lá, paga uma taxa no órgão ambiental e ganha uma autorização para fazer um crime ambiental. Não me pergunte, não tem lógica nenhuma, né? Mas seja o que for, várias pessoas já tentaram mudar essa lei e há um conforto em deixar como está. Então, além de tudo, a gente ainda tem, sempre no mês de agosto, que é o nosso inverno, final do inverno, de agosto para setembro, a cidade vira só uma fumaça, né? Todo mundo queimando os campos para limpar e para rebrotar. E eu dando pulos dessa altura na aula, de braba, né? Então, os meus alunos já sabem, eles sempre falam isso na colação de grau deles, na formatura, na hora que eles estão falando, né? E a professora Lu, eu estou sempre na plateia, prometemos nunca mais queimar o solo, professora, não deixar o pai queimar, a mãe queimar. Faz uma promessa para mim de que aquele ciclo de queimadas, mesmo sendo autorizado no Brasil, não vai ser, é uma escolha deles a partir daquele dia, não fazer mais. Se vão mentir, né, gente, se eu não vou ver, mas a ideia, né, é que isso aconteça, tá? Então, e a ausência de práticas conservacionistas, né, que ajudam a prevenir erosão. Até aí está na tese do Fabrício. Eu coloquei mais 2 ali, né? Penso eu, né? Faltam muitas pessoas interessadas em conservar. E sobram muitas pessoas interessadas em explorar. Sempre. É uma conta que não fecha. Tem uma pessoa fazendo certo e milhares, né, fazendo ao contrário. E assim continua a erosão, continua a compactação, continua vários problemas. Tá? Essa é uma prática, não sei como se chama aqui em Portugal, a gente chama de terraços, lá no Brasil, né? É uma prática muito importante para terrenos inclinados, porque ela define o tamanho da rampa. Então, se eu tenho uma rampa de 100 metros, eu construo um terraço no meio e faço 2 rampas de 50 metros. E a água vem, ela chega no terraço, ela cai ali, e aquele terraço tem uma descidinha para o lado, vai assim, e vai para algum lugar que eu decido a água. Jogo ela para dentro de um açude, jogo ela, enfim, de uma maneira organizada para fora da lavoura. E a partir dali, se a chuva não para, uma nova enxurrada começa. Mas a partir daqueles 50 metros, a água perde embalo, né? Ela vai perdendo velocidade. Então, foi feito um monte de terraço no Brasil, principalmente nos terrenos mais ondulados, por muitos anos. Beleza, tá? Não tinha herbicidas na época, não tinha inseticidas, não tinha várias coisas, então era a principal maneira de conseguir conservar o solo. Era plantar em nível, e não só em nível, era fazer o terraço, certo?
Tá, tudo bem, é caro fazer. Não é qualquer, eu vou de olho, agora vai com o trator aqui, agora vai lá. Não, gente. Daí a gente tem que juntar várias coisas que a gente vê na agronomia. É uma tragédia. Topografia, vocês têm topografia? Cartografia, enfim, pega o nível lá, teodolito, etc. Então tem que pegar, tem que uma pessoa ir marcando todo o nível, né, no terreno. Tem que ter um bom tratorista, vocês devem ter mecanização agrícola, enfim. Tem que saber usar o trator, tombar a leiva do solo para o lado, depois faz uma curva, tomba, para fazer o terraço ficar desse jeito aqui. Ele tem um dique no meio, né? E não é da minha cabeça, isso existe um cálculo para fazer. A distância do terraço, a distância do dique, isso é cálculo e é planejamento. Daí eu pergunto, quantos de nós estão dispostos a calcular um tempão, né? Cálculos realmente não muito complexos, mas demorados, para calcular para uma lavoura de um determinado agricultor. É difícil. Então, a gente vai caindo numa zona de conforto e escolhendo outras coisas mais fáceis para fazer. Mesmo que isso aqui seja a melhor solução, mas eu não sei, eu faltei naquela aula. Eu tenho horror de cálculo. Eu não gosto. Não, depois tem que ir lá medir. Você tem que estar lá no dia. Num sol a pino desse de Beja aqui, quente, né? Você tem que estar lá. Não quero, vai estragar meu cabelo. Não, tem que ir lá. Tem que ir lá. Você, já diz o Pequeno Príncipe, você é responsável pelo terraço que cultiva. Entendeu? Você tem que ir lá. E as pessoas não querem ir lá. As pessoas estão entrando numa zona de preguiça, de desesperador, certo? Então, essa técnica funcionou um tempão. E daí no Brasil começou o que a gente chama de semeadura direta. Aqui também tem, Sofia? É assim que fala? Direta na palha. Isso. Ela surgiu bem forte quando chegaram os herbicidas, né? Porque daí você seca a palhada da cultura anterior, né? Passa o herbicida, a palha fica ali, daí você adapta um trator que só risca aquela palha, não revolve o solo, nada, e planta ali. E a chuva não estraga mais. E daí veio o canto da sereia. Então, não precisamos mais de terraço, porque se tem a palha aqui, a palha vai evitar a erosão. Errou! Muito! Porque daí vem a chuva forte e arrasta até a palha. Só que quando começaram a ver isso, já tinham desmontado todos os terraços no Brasil quase. 80% deles. Foi passado um trator ali. Por quê? No terraço não se planta. A gente não planta dentro do dique, bem pelo contrário. O dique tem que estar livre para a água passar. Então, na cabeça dos agricultores, era uma perda de área útil dentro da fazenda, manter os diques sem plantio, certo? E agora estão desesperados, numa corrida, né, para colocar os terraços de volta. Perfeito, é só colocar os terraços de volta. Cadê as pessoas que sabem fazer o terraço? Cadê os agrônomos para calcular o terraço? Daí ficam tudo assim, pois é, ninguém sabe calcular terraço. Porque pararam de ensinar, inclusive nas universidades, como é que faz terraço. E a geração que fez o terraço já se aposentou. Não está mais lá. Muitos já morreram, professores aposentados, que agora olham e fazem assim. Se não quiserem ir na minha aula, não queriam fazer, agora, né? E daí? E daí? Daí meu país fica lá, perdendo água, perdendo solo. Pergunto se eu sei fazer terraço. Sei com dificuldades. Mas eu sei da importância. E eu sei, se precisar calcular, eu me escabelo, mas eu aprendo. Porque eu fui, que é o que eu quero fazer hoje, né? Uma encantadora de solos. Eu não sei muita coisa, mas eu sou apaixonada por solos. E se a gente é apaixonado, quem aí não é, né? Ou já foi, ou vai ser. Paixão faz loucuras, gente. A gente se presta a cada coisa quando a gente está apaixonado. Então, para solos, a mesma coisa. Eu sei que existe um cálculo, eu sei que tem uma fórmula, eu sei que tem que ir para o campo, eu sei que tem que ter o trator, eu sei tudo isso. Então, quer dizer, a hora que eu juntar todas essas partes, se eu precisar fazer uma prática para os meus alunos, eu sei como fazer. Vai demorar um pouco? Vai, mas eu sei. Não que nem o meu orientador, que fazia, né? Não, aqui, peraí. Tanto por tanto. Eu tinha um professor, que agora se aposentou recentemente, que pegava um torrão, um agregado de solo, colocava no dente e fazia assim.
27% de silt. Gente, e podia levar para o laboratório. Nós morríamos de rir. Ah, não pode, professor. Nós pegava, ia lá. E dava a mesma coisa. E essas pessoas, cadê? Que a gente não soube aproveitar, certo? Né? Eu aproveitei, eu sou grata a eles, enfim. Mas assim, se eu soubesse que eles eram eles e que um dia eu ia ficar essa pessoa que eu sou hoje, eu tinha grudado nessa pessoa. 24 horas. Eu ia ser uma sombra, certo? O meu orientador, eu falei que eu vinha para cá, tem uma foto dele. Disse, professor, o senhor está comigo lá. Daí ele fez, ai Lu, não me vai falar bobagem. Né? Mas eu gosto dele, gosto porque ele me ensinou a gostar, a cuidar de solo, certo? Então é isso o meu objetivo hoje. Vocês podem não saber fazer o terraço hoje, né? Mas ele é possível de ser calculado, ele é possível de ser feito, né? Então, bora lá, se for necessário, arregace as mangas e vão fazer o que tem que ser feito, tá? Então eu trago aqui algumas, não vou abrir muito, né? Vocês devem trabalhar também a equação universal de perda de solos. É uma equação, parece equação de segundo grau, né? A gente vai trocando as variáveis, com cobertura, sem cobertura, um solo com erodibilidade alta, erodibilidade baixa, uma chuva erosiva ou não erosiva, vai colocando aquelas variáveis e aquilo gera um número. E daí o que os agrônomos fazem com esse número hoje? Aquele número não significa nada para as pessoas. Eu pego um número, é que nem vocês pegarem um exame de sangue, e não ter aquela, tira sangue lá, pega o resultado. Qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente vai para o lado do exame e está lá. Se é muito, se é pouco, né? Ah, tudo bem. Não, está muito pouco. Nossa, está demais. A gente tem aonde se balizar, né? Então, aquele número faz sentido quando a gente olha o exame. E se não tivesse aquilo lá? Vocês saberiam interpretar o resultado de vocês? Pois é, a não ser que fossem médicos, né? Agora me digam, um agrônomo não saber interpretar um número de um exame que ele mandou fazer, de um cálculo que ele fez. Aquilo é só um número. 5 é muito, é pouco. 7 é muito, é pouco. 1,5 é muito, é pouco. Os números perderam o sentido. Mas por que, professor? Não, porque hoje os agrônomos, a grande maioria, infelizmente, né, estão em áreas da agronomia, e também não tem nada de errado, né? Tem que ganhar seu dinheiro. Mas são vendedores de sementes, vendedores de insumos, vendedores de adubos, vendedores de máquinas, vendedores. Nós nos tornamos vendedores. E eu pego um aplicativo, né? Eu pego meu celular e coloco na frente daquela planta que eu quero saber a doença, porque eu também não sei o nome da doença. Mas eu ponho um app ali, né? Ah, fusário. Oh. E se eu não tenho aquilo ali, eu não sei nada. Certo? Então, a gente ficou muito dependente de algumas coisas e aquilo parou de fazer sentido para a gente. Tá? O planejamento do uso da terra, separar a terra em glebas, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Aí ele vem várias técnicas, então, semeadura direta, terraços, combinação das duas coisas para zerar a erosão, né? Eventualmente uma escarificação para aumentar a infiltração de água no solo, ou seja, faltam profissionais para estudar essas coisas aqui, e dá muito trabalho. Não é no laboratório, né, que isso acontece. Isso é lá na vida real, tá? Aqui é o meu professor, dando aula sobre o planejamento, né, de uso da terra, que a gente vai a campo, então, e classifica em classes de uso do solo, para que a gente possa, então, tomar a melhor decisão. E ele sempre me falou algo assim, que me chamava a atenção, que ele dizia que as pessoas às vezes caem no canto da sereia, né? Os agrônomos se perdem numa determinada altura das suas formações, em que o financeiro, né, toma lugar de escolhas importantes sobre a importância dessa profissão. Não sei se vocês já pararam para pensar. O que é ser um agrônomo, né? Já pararam para pensar sobre isso? Toda profissão é importante, mas a nossa está de parabéns. Agrônomo faz tudo, gente. É muito eclético, é algo muito dinâmico, né? Então, a uso e conservação do solo exige habilidades bem complexas da gente, principalmente disposição para o trabalho braçal, uma visão a longo prazo, sem imediatismo, né? Consequentemente, sem retorno imediato.
Para os profissionais de uso e conservação, não é somente controlar a erosão, né? Mas é manter o solo funcional. Mas há poucos e a cada dia menos profissionais nessa área, porque é um trabalho, né, como eu já falei, de longo prazo. A remuneração não é alta, ela é uma ferramenta, uso e conservação, de várias áreas. Então, ninguém vai ser um conservacionista, né? É uma pessoa que vai ter habilidades de conservação do solo. Aqui, então, também é na mesma área, é uma troca de safra, como vocês estão vivendo agora, né? A gente está entrando, então, preparando um solo de um lado e deixando o solo do lado com o pousio, né? Para ele seguir descansando, e essa outra área do lado, então, a gente vai utilizar. Falo com os meus alunos também sobre solos urbanos e solos rurais. Então, essa foto de cima é no bairro que eu moro. Então, foi uma ação dos vizinhos para recuperar uma área verde que tinha dentro da onde a gente morava. E a água estava degradada, não tinha árvores mais. Então, nos reunimos no final de semana e fizemos esse trabalho. E nessa oportunidade eu falei que solo é solo em qualquer lugar. A água, a nascente, a fonte é em qualquer lugar, seja numa área rural ou numa área urbana. Então, que o pessoal da área urbana também deveria ter essa responsabilidade em cuidar. E aqui embaixo uma visita a campo para a visualização do solo no seu ambiente natural. Falando um pouquinho de assistência técnica e extensão rural, então essa sigla ATER significa Assistência Técnica Extensão Rural, né? Que hoje é um profissional que está em extinção. E aí, na minha hipótese, né? Hoje é um grande problema que a gente tem para a conservação do solo, é a falta, né, desse profissional. Ou somos todos professores, ou somos todos pesquisadores, ou nos tornamos vendedores. O extensionista, que é a pessoa que vai planejar a longo prazo o desenvolvimento de uma região, de uma propriedade, de um grupo de agricultores, esse profissional, no Brasil pelo menos, ele está em extinção, tá? E ele é sempre mal remunerado por isso. Então, vou passar algumas fotos para vocês olharem aqui. Esse experimento aqui de baixo, né? Ele é semelhante a esse aqui. Deixa eu ver se o mouse vai lá. Aqui, ó. Aqui a gente tem a visão de cima da área. São três, né? Aqui tem terraço, aqui tem cobertura verde, aqui está no sentido do declive. No final desses experimentos tem umas calhas que coletam e levam para dentro de caixas d'água. E a gente consegue prever a quantidade de erosão em cada situação dessa, né? Essa foto aqui de baixo é de uma bolsista minha. Logo após um episódio de chuva, a gente desceu aqui para ver quanto de solo tinha perdido depois de uma determinada chuva em cada parcela, né? Então, os experimentos em tempos reais também permitem o aluno ver na hora ali o que está acontecendo. E essa foto aqui foi de 2018, eu estava fazendo o meu estágio de pós-doutorado, também fui conhecer um pouco melhor, então, esse trabalho. Esse trabalho do meu orientador aqui, ele tem 32 anos, esse experimento, que é com chuva natural, tá? Bom, prejudicamos o solo, então, por duas razões. Uma porque a gente não sabe e outra porque a gente é mal intencionado. Não sei qual delas, a gente uma hora está numa, outra hora está na outra, né? Para o primeiro caso, se a gente não conhece, é mais fácil de corrigir, né? Mas para o segundo, a gente precisa dar o exemplo, né? Por toda uma vida, perseverar, né? Porque trabalhar com pessoas mal intencionadas, com pessoas imediatistas, né? Que só pensam no seu lucro ali daquele momento e dane-se a água, dane-se o solo. Isso é um trabalho de longo prazo relacionado à educação, tá? Que uma aula prática minha também, onde a gente vem aqui no campo, faz a aula, explica como que cuida do solo, coleta o solo e depois em seguida a gente vai para o laboratório e consegue ver o porquê das coisas, né? Então, vê teor de matéria orgânica, faz pH. Então, os alunos têm uma interatividade alta com os solos, né? Os que conseguem se formar, e são vários ainda bem, hoje eu, depois desse período todo dando aula, né? Todos os meus alunos são pessoas que gostam de solos. Isso já é, para mim, uma grande vitória. Eu vou nas escolas também, nos pequenininhos, às vezes nos convidam para dar palestra sobre solo. E eu vou bem feliz, né? Faço tinta de solo, levo solo de diferentes cores. Eu tenho essa maleta aqui, que os meus alunos coletam solo, trazem solo. Ah, professora, viajei para o sítio do meu pai e tem esse solo com essa cor, daí eu já seco, peneiro, guardo, né? Ponho ali. E a gente faz tinta, mistura cola com água, pincel e caneta e papel.
e a gente faz artes, né, com solos nas escolas. Ensino professores também, então professores que dão aula para esses pequenos, então também nunca é tarde para a gente aprender, né, não tem idade, isso aqui é lá na praça da cidade onde eu moro. Soloteca nas escolas, então vários pequenos experimentos caseiros que é possível as escolas prepararem com as crianças, né? Então a gente tem aqui 2 garrafas de água mineral cortada, uma só com solo, outra com água, daí a gente pega um regador e molha. É na hora que aparece, né, a enxurrada acontecendo. Várias coisas, né? Você leva de tudo aqui para cima, leva telha, leva tijolo, porque as crianças nem imaginam que as telhas, né, e os tijolos de construção são a base de solo. Aqui é aquele experimento que o meu professor tem, né, o meu orientador que tem 32 anos, né, esse experimento aqui. Até os 27 anos, ele tinha uma parcela testemunha, que sempre permaneceu sem cobertura, exposta à chuva, né. E daí com 27 anos de experimento, faltando aí pouco tempo para ele se aposentar, ele fez assim, bom, quanto tempo será que demora para essa parcela se recuperar, depois de 27 anos, fazendo tudo errado com ela? E ele começou o processo contrário, começou a cobrir, começou a plantar. Bom, eu saí de lá, agora eu falei com ele antes de vir, segue a desgraça. O solo não responde, né, gente? A gente não tem essa ideia, né, de que demora tanto. Estou terminando já. Formar jovens pesquisadores na área, então aqui estão meus alunos, ó, nós montamos uma parcela também sem cobertura, lá embaixo fica aquelas calhas, né, e eles estão preparando a parcela aqui comigo. Aqui são as coletas, né? Então dá para ver também, né, meninas, que quando a gente vai lá na manicure, faz a unha, arruma o cabelo, daí vem uma chuva e tem que fazer coleta. Daí perdemos todo o glamour, certo? Mas unha faz de novo, cabelo arruma de novo, mas isso aqui que você aprendeu, você nunca mais perde, né? Então é com essa simplicidade também, e eu cobro dos alunos, e digo para as mulheres também, para as meninas, né, que elas não têm que deixar de uma determinada área porque o trabalho é pesado, porque tem que fazer muito esforço, isso é serviço para homem. Não, não, certo? A mulher demora talvez um pouco mais por questões físicas, mas não tem retrabalho também. Ninguém precisa voltar lá e arrumar o que a gente fez, porque mulher é detalhista, né? Fica tudo bem feitinho depois, tá? A gente compara então as situações de solo, então lá também é no IFSC, que ó, o prédio está lá atrás, aquele verde lá. Aqui é uma parcela com solo, né, coberto, a palhada original. Aqui é aquela parcela que a gente estava preparando e ali embaixo, então, fica as caixas d'água. As equipes, né, então, ensinar a trabalhar em grupo, que hoje é o maior problema do mundo. Temos excelentes especialistas, doutores, mestres, renomados, que não são capazes de te dar bom dia num corredor, que não sabem trabalhar com ninguém, que são egocêntricos, né, e que acham que são imortais. Pessoas assim é bem complicado, né? Então, desde cedo, a gente ensina que estar junto e fazer junto, acertar e errar junto, é sempre melhor, né? Formar gente que goste de gente. Estava contando no almoço para o Justino, né, que a gente vai visitar os agricultores, né? E os alunos, daí eu digo assim, nós vamos comer na casa da Dona Carmelita, tá? Da Dona Carmelita vai lá, imagine que vocês são minha turma. 30 pessoas, 40, e a Dona Carmelita faz aquele monte de comida, certo? Uma comida que às vezes ela nem ela mesma come muitas vezes, né, daquela maneira, mas ela prepara com tudo de bom e do melhor, põe uma mesa gigante, daí chega os alunos e ficam, não gosto de arroz, eu não gosto, o terceiro não gosto, eu só olho e digo, coma e repita, porque existe um esforço aqui, tem que respeitar as pessoas, né? Então, as pessoas saem bem boas depois da minha aula, porque além de aprender a comer de tudo, né? Se sujar também, né? Serem livres para andar sujo por aí, usar bota, tá? Aqui são falando, né, de trabalhar junto com os alunos, porque eu também sou uma professora, vocês viram nas fotos, eu não fico só dizendo como é que faz, isso não funciona. Você tem que colocar a tua roupa e você tem que ir junto com o teu aluno fazer o que tem que ser feito. Eu estou cansada, professor. Digo, mas se eu com 50 anos não estou cansado, como é que você com a metade da minha idade está cansado? Vamos? Então, você cria ânimo também e condições de instigar aquele aluno, né, para tirar o melhor que ele tem. Aprendendo as técnicas, então, mais uma aula prática, né, que a gente está fazendo.
Aqui é num barranco da cidade, escolhi um lugar que tinha um recém-cortado, estava bonita, as cores bem vivas, né? Adoro um perfil de solo, é meu arco-íris preferido. E levei eles para mostrar que lá embaixo da casa deles tem solo, né? E que as pessoas precisam saber disso. Eu volto sempre a estudar, então aqui eu também fui fazer uma oficina de tintas para crianças, né? Esse é o meu desenho. Horrível, mas eu que pintei, né? E para nós, então, deixo um recado para os colegas aqui, para os professores, né? Principalmente os meus lá do Brasil, que cabe não apenas desenvolver tecnologias, né? Mas fazer ver ao usuário da terra, né? Então, é uma atividade do extensionista. A sociedade também, é o governo, que é muito incerto o futuro da conservação do solo e da água lá no meu país, diante de um modelo tão imediatista que hoje acontece no Brasil, né? Cabe à ciência do solo brasileira defender e criar diretrizes que viabilizem políticas de governança do solo compatíveis, né, com o protagonismo que o Brasil tem hoje no cenário mundial de produção de alimentos. Deixemos de ser imediatistas e temos que ser futuristas, pessoas que olhem para o futuro, a longo prazo, né? E as sociedades definem seu futuro a partir da forma que usam os seus recursos naturais. Nesse sentido, pela forma como planejam, usam e conservam os seus solos. E eu pergunto para vocês, como estão os solos aqui de Portugal? Né? Não sei como estão, espero que estejam mais conservados e melhor olhados do que lá no meu país, tá bom? Era isso, gente, muito obrigada.